Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom nesse dia estarmos juntos no Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E hoje comentando a leitura bíblica diária deste 14 de maio, começando pelo o primeiro livro de Samuel, hoje no capítulo 15 e 16, é muito importante a gente entender que, claro, que esse novo momento de Israel agora, sob a liderança de um rei, né, que foi ungido, um rei que deveria de estar debaixo da orientação da palavra de Deus, né, ouvindo as orientações do Senhor, era desafiador, pois era tempo de guerras, de conflitos, era desafiador porque, na verdade, Saul estava organizando os exércitos de Israel. A questão principal era a conquista de território, né, de terras, era preservar a vida do povo, da nação de Israel, e pouco, na verdade, de administração, né, para o bom andamento da nação. Era a postura de Saul que precisava estar alinhada. E, infelizmente, desde o início, nós vimos Saul, com seus equívocos, precipitações, enfim, ele não estava bem, alinhado com aquilo que deveria ser, de acordo com a vontade e a palavra do Senhor. Agora, Samuel se aproxima de Saul, profeta de Deus, e diz para ele: foi, Saul, o Senhor que me enviou para te ungir. Tu deves lembrar disso, né? E agora, Israel, ouça o que o Senhor está dizendo. Ele disse: eu resolvi acertar contas contra a nação de Amaleque. Ora, quando Deus resolve acertar contas, pode estar certo que algo do juízo divino vai vir, né? E certamente o Senhor, ele vai dar vitória, né, sobre aquilo que ele está agora, então, dirigindo. Amaleque, quando o Senhor resolve acertar conta, ele já diz o porquê, né? Narrando também, lembrando a história, desde que Israel saiu do Egito, né? Este Amaleque, ele se colocou contra Israel, né? Quando o povo ainda saía do Egito, um povo fragilizado, né, com muitas mulheres, idosos, crianças, e este reino dos amalequitas, eles foram destruidores, né? Eles não tiveram nenhuma complacência, e também nenhuma razão senão para saquear, o povo de Israel, pois eles ainda eram peregrinos pelo deserto. Agora ele disse para Saul, né, vai e destrua completamente a nação. Talvez a gente nem consiga entender o que é que isso significa em razão da perversidade que era o reino de Amaleque, desde de toda a sociedade, né? Os sacrifícios de crianças, a maldade sobre as pessoas. Era horrível esse povo, né? Feitiçaria, não reconheciam a Deus, né? Senão somente os ídolos. Então Saul reuniu seus exércitos. Em Telaim havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 de Judá. Então ali eles vão e derrotam os amalequitas, né? Destrói os amalequitas, mas preservam, né, aquilo que Samuel disse para não preservar. O Senhor falou para Samuel: não preserve. E ele então acabou preservando o rei, né, dos amalequitas, o rei Agag, e também o melhor do gado, das ovelhas. E Saul tinha um problema, de personalidade,
pois, segundo ele, quando Samuel volta e questiona por que ele não cumpriu a ordem do Senhor e não destruiu tudo conforme o Senhor havia ordenado, ele disse: o povo pediu, que me pressionaram para ficar com o gado, as ovelhas, com o pretexto de sacrificar em adoração ao Senhor. E o próprio rei Agag, e Samuel então deu uma palavra do Senhor para ele, que ele desagradou o Senhor. Desagradou, e Deus disse para Samuel: eu rejeitei, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei, ele se afastou de mim, se recusou a obedecer às minhas ordens. E aqui Samuel ficou muito triste, porque certamente ele não era isso que ele desejava, para a nação, sendo ele um líder, Mas então ele se encontra mais uma vez com Saul, Samuel se encontra com Saul e mostra para ele, quando pega também e mata o rei Agag e dos amalequitas, e também ele diz: o que agrada mais o Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz? O melhor é obedecer, do que sacrificar. E ele disse: a rebeldia é um pecado tão grave quanto o da feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave como adorar ídolos. Porque a pessoa desconsidera a palavra do Senhor, desconsidera, e ela está fazendo ou de si um ídolo ou está com o foco em outra coisa. E não no Senhor. E é isso que Saul estava sendo confrontado. Portanto, desde este momento, o Senhor diz para Samuel: eu rejeitei Saul. Pegue um vaso e vai à casa de Jessé cheio de óleo, e lá você vai ungir um rei. E Deus já tinha escolhido esse rei, não é? E aí Samuel faz chegar os filhos de Jessé na sua presença, e passam todos os filhos até que nenhum deles é considerado, então, aquele que Deus escolheu. Foi quando, então, ele pergunta a Jessé: tem mais de algum filho? Tem, está lá pastoreando as ovelhas, chama-se Davi. Mande chamá-lo. Não, vamos comer antes que ele chegue. Quando ele chega, a Bíblia vai descrever um pouco de Davi, que ele era um moço de boa aparência, ruivo, olhos bonitos, e o Senhor disse para Samuel: é este aí, unge ele. E ele ungiu a Davi. Foi muito, muito lindo esse momento, porque a partir dali o Espírito de Deus toma conta de Davi, e ele então começa numa jornada, desde se aproximar da casa de Saul por conta dos espíritos que atormentavam. E Davi era um moço que tocava bem, era valente, valoroso, e o Senhor era com ele. E Saul gostou de Davi e pediu para que ele ficasse, inclusive, como seu guarda de armas. Maravilha. Muito bem, no Evangelho de João, nós estamos vendo Jesus ainda na região de Jerusalém, está no Monte das Oliveiras, e volta ao templo, para ali, então, ele exercer um ministério, quando apresentam uma mulher pecada em adultério, e ele, então, confronta a multidão, que queriam que ele julgasse aquela mulher para apedrejar, quando ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus, muito, parece que tranquilo, estava aguardando a consciência das pessoas falar. Quando foram saindo todos e ficando só ele e a mulher, ele disse: onde estão os teus acusadores? Nenhum, Senhor. Foram. Então eu também te digo, vais e não peques mais. É lindo o amor do Senhor Jesus, a sabedoria, e aquele se revela logo como a luz do mundo, aquele que anda na luz não anda em trevas. E o Senhor era testemunha da presença de Deus, como o seu ungido. Glória a Deus. O Salmo 110 é um salmo messiânico, e o que você lê nele é aquilo que nós vimos na vida do Messias, o sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque.
e toda a promessa que ele haveria de, né, fazer ali em Israel. Que Deus abençoe a todos nós e assim nós seguimos fiéis a Deus.